Nova York nunca dorme. Carros buzinam, sirenes ecoam e multidões se movem pelas ruas sem parar. Mas no coração da cidade há um lugar onde o tempo parece desacelerar: o Central Park. Durante o dia, o parque é um refúgio para aqueles que querem escapar da selva de concreto. Mas à noite, ele se torna algo completamente diferente. E foi isso que chamou a atenção de Daniel Foster, um fotógrafo freelancer obcecado por mistérios urbanos. Ele sempre procurava histórias inusitadas para documentar, e a mais recente estava se espalhando como um sussurro entre os nova-iorquinos. Uma estátua no parque, ignorada por anos, estava se tornando motivo de preocupação. As histórias variavam. Alguns alegavam que a estátua se movia de um ponto para outro sem explicação. Outros diziam que ela mudava de expressão durante a noite. Havia até relatos de pessoas que garantiam ter visto seus olhos brilhando no escuro. Mas a versão mais assustadora era contada apenas pelos mais supersticiosos, aqueles que olhavam diretamente para a estátua à noite. Desapareciam. Daniel, cético por natureza, não podia ignorar um mistério como esse. Naquela noite, ele pegou sua câmera e foi ao parque. O ar estava úmido, a névoa rastejava pelo chão e poucos corajosos caminhavam por ali. Ele seguiu pelas trilhas sinuosas até um ponto menos frequentado do parque, e então a viu. A estátua era alta, feita de pedra escurecida pelo tempo. Representava um homem magro, vestido com um sobretudo longo, a cabeça levemente inclinada para a frente, como se observasse atentamente quem passava por ali. Seus traços eram bem definidos, mas seus olhos eram fundos demais, quase como buracos vazios. Daniel montou seu tripé e começou a fotografar. Fez questão de tirar várias fotos, de diferentes ângulos, analisando cada detalhe da estátua. Mas, conforme olhava pelo visor da câmera, algo estranho aconteceu. A posição da estátua parecia diferente. Ele conferiu as fotos no visor. Na primeira, a estátua olhava levemente para o chão, mas na foto seguinte parecia estar encarando diretamente para a lente. Daniel sentiu um arrepio subir pela espinha. Olhou para a estátua novamente, sem a câmera. Ela parecia a mesma, ilusão de ótica. Murmurou para si mesmo, tentando dissipar o desconforto. Mas, por precaução, resolveu testar uma teoria. Deixou sua câmera filmando em longa exposição e se afastou, mantendo a estátua em seu campo de visão periférica. Ele pisou em um galho seco, o estalo ressoando pelo parque silencioso. Mas foi outro som que fez seu coração acelerar, um rangido, como pedra se movendo contra pedra. Ele virou a cabeça num movimento brusco. A estátua agora estava alguns centímetros mais perto. Daniel recuou, seu coração martelando no peito. Sua mente gritava que era impossível, mas seus olhos não podiam negar. A estátua tinha se movido. Ele agarrou sua câmera e começou a correr para fora do parque, sentindo um frio na nuca, como se estivesse sendo observado. Mas quando ele saiu dali, não percebeu que algo estava diferente. Nas fotos que tirou, em todas elas, a estátua já estava olhando diretamente para ele e parecia estar sorrindo. Daniel passou horas revendo as fotos. Ele ampliou cada imagem, tentando encontrar alguma explicação. A única resposta lógica seria que alguém estivesse mexendo na estátua quando ele não estava olhando. Mas, como? Ele decidiu que precisava voltar ao parque. Mas dessa vez, faria algo diferente. Ele deixaria uma câmera oculta gravando durante a noite inteira. No dia seguinte, ele voltou ao local antes do pôr do sol, escondendo uma câmera de visão noturna em uma árvore próxima. O equipamento era sensível a movimento. Qualquer alteração no ambiente, e ele captaria. Quando o relógio marcou meia-noite, ele voltou para buscar o equipamento. Antes mesmo de conferir os arquivos, ele sentiu um calafrio ao notar algo diferente. A estátua estava a alguns metros mais longe do que antes. Seu estômago se revirou.
Com as mãos tremendo, ele voltou para casa e abriu os arquivos no computador. No início, a gravação mostrava apenas o parque escuro, sem movimento. Mas então, por volta das 3h15 da manhã, algo mudou. A estátua trepidou levemente e então ela se moveu, não como se estivesse sendo arrastada, não como se alguém estivesse empurrando, mas como alguém andando. Os olhos de Daniel se arregalaram. Ele adiantou o vídeo e o terror tomou conta dele. A estátua estava se movendo sozinha, lentamente, e então, ao final da gravação, ela se virou diretamente para a câmera. Daniel pulou da cadeira, o suor escorrendo pelo rosto. Mas foi então que ele notou algo ainda pior. Na última imagem gravada, a estátua não estava mais no parque. Ela não estava em lugar nenhum. Havia desaparecido. Daniel sentiu uma presença atrás dele. Seu coração disparou. Ele girou rapidamente. Nada. Apenas sua sala, silenciosa. Ele tentou respirar fundo. Talvez estivesse paranoico. Talvez houvesse alguma explicação lógica para aquilo. Mas, ao olhar para a tela do computador, ele viu algo que fez seu sangue gelar. Na janela refletida do monitor, a estátua estava parada bem atrás dele, e dessa vez estava sorrindo, abertamente. Daniel sentiu o coração parar por um instante. O reflexo no monitor mostrava claramente a estátua parada atrás dele. Seus olhos fundos, vazios, agora pareciam fixos em seu pescoço. E aquele sorriso. Um sorriso impossível, porque ele sabia que a estátua nunca tivera uma expressão tão nítida. O suor escorria por sua testa enquanto ele tentava racionalizar. Não podia ser real. Talvez estivesse cansado, talvez fosse uma sombra estranha. Ele se virou de uma vez. Nada. Seu apartamento estava vazio. O silêncio pesava no ar, quebrado apenas pela sua respiração acelerada. Ele engoliu em seco e olhou de novo para o monitor. O reflexo da janela ainda estava lá, mas agora não havia mais estátua alguma. Daniel sentiu seu estômago revirar. Sem pensar duas vezes, desligou o computador e se afastou. Pegou o celular e tentou ligar para seu amigo Josh, um jornalista investigativo que também gostava de mistérios. A chamada caiu na caixa postal. Droga! Ele andava de um lado para o outro, a mente fervendo com perguntas. Como uma estátua poderia se mover? O que era aquilo? Como ninguém nunca havia notado antes, ele precisava descobrir mais. Sentou-se e começou a pesquisar sobre a estátua. Vasculhou bancos de dados, fotos antigas do parque, registros históricos. Mas, para sua surpresa, não encontrou nada, nenhuma menção, nenhuma foto antiga, nenhum dado oficial sobre quando ou por que aquela estátua foi colocada ali. Era como se nunca tivesse existido. A única coisa que encontrou foi um post obscuro em um fórum de histórias urbanas. Um usuário há mais de 10 anos falava sobre um amigo que desapareceu depois de olhar para uma estátua misteriosa no Central Park. Daniel sentiu um calafrio ao ler a última frase da postagem. Se você a viu, já é tarde demais. Um barulho alto ecoou do lado de fora. Ele se levantou num pulo. Seu coração disparou. Lentamente ele andou até a janela e espiou pela cortina. A rua estava vazia, mas do outro lado da calçada, bem no canto onde a luz do poste não alcançava, havia algo ali, uma sombra alta, imóvel, observando. Daniel fechou a cortina rapidamente. Seu corpo inteiro estava tremendo. Aquilo não era possível. Ele pegou suas chaves e decidiu sair de casa. Precisava se afastar. Precisava entender o que estava acontecendo antes que perdesse a cabeça, mas quando abriu a porta, ela estava lá, bem no meio do corredor, a estátua, agora muito mais perto. E aquele sorriso mais largo. Daniel recuou instintivamente. Seu corpo inteiro gritava para correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. A estátua estava ali, no meio do corredor do seu prédio,
como se tivesse sido esculpida no exato instante em que ele abriu a porta. Seus olhos fundos e vazios agora pareciam mais profundos, como um abismo sem fim. E aquele sorriso estava ainda maior. Daniel tentou controlar a respiração. Precisava pensar. Como diabos aquilo era possível? Estátuas não se moviam, mas então ele se lembrou do vídeo. A estátua se mexia quando ninguém estava olhando. Ele forçou sua mente a trabalhar, ignorando o pânico que ameaçava tomar conta. Precisava de um plano. Olhou para o apartamento atrás de si. Se fechasse a porta, a estátua poderia se mover de novo. E se abrisse os olhos? Onde ela estaria? A única opção era manter contato visual. Engolindo em seco, ele começou a andar, lentamente para trás, sem desviar o olhar. Passo a passo, sem piscar, a estátua não se moveu, mas havia algo errado. O sorriso dela estava diferente. Ela estava se divertindo. Daniel sentiu um nó na garganta. Não havia mais dúvidas. Aquela coisa sabia que ele tinha medo. Ele continuou recuando até alcançar a escada de emergência. Com a mão trêmula, abriu a porta de metal e se afastou mais um passo. Agora, só um corredor o separava. Ele piscou. Foi questão de um segundo, mas quando abriu os olhos de novo, a estátua estava muito mais perto. A menos de 1 metro de distância. Daniel prendeu a respiração. Seu corpo inteiro gritava para sair dali, mas ele precisava ser rápido. Tomando coragem, num movimento brusco, ele chutou a porta da escada para fechá-la e correu. Desceu os degraus 3 a 3, o coração batendo tão forte que parecia explodir. Sabia que não podia parar. Se olhasse para trás, não. Ele não queria saber onde a estátua estaria. Saiu do prédio sem nem perceber que estava descalço. Correu pelas ruas vazias, a respiração pesada, o ar frio queimando seus pulmões. Ele precisava de respostas. Precisava descobrir o que aquela coisa era antes que fosse tarde demais. E então se lembrou de alguém que poderia ajudá-lo. Lynda Carter, uma historiadora especializada em lendas urbanas de Nova York. Ela tinha que saber algo. Sem pensar 2 vezes, pegou um táxi e seguiu para o endereço dela. Mas no fundo, ele já sabia. Aquilo não ia parar. E a estátua ainda estava olhando para ele, mesmo sem estar lá. Daniel chegou ao prédio de Lynda Carter pouco antes das 3 da manhã. Era um edifício antigo no Brooklyn, com janelas altas e uma fachada descascada pelo tempo. Ele tocou o interfone várias vezes antes que uma voz cansada e irritada respondesse. Quem diabos é? Lynda, sou Daniel Foster. Eu preciso falar com você, agora. É sobre a estátua. O silêncio do outro lado durou longos segundos. Suba. A porta se destravou e Daniel entrou apressado, sentindo uma estranha sensação de segurança temporária. No apartamento, Lynda o esperava com uma expressão severa. Era uma mulher na casa dos 50 anos, óculos no rosto e cabelo preso em um coque bagunçado. Havia livros e papéis espalhados por todos os lados, e o cheiro de café forte impregnava o ambiente. Se você veio falar da estátua, significa que ela já te viu. Daniel sentiu um arrepio. O que isso significa? O que essa coisa é? Lynda respirou fundo e pegou um livro grosso da prateleira. Jogou sobre a mesa e abriu uma página amarelada pelo tempo. A imagem desenhada ali era inconfundível, a mesma estátua. Ninguém sabe ao certo quando ela apareceu no Central Park, mas o primeiro registro que encontrei dela é de 1893. Na época, um grupo de crianças desapareceu na região, e o último lugar onde foram vistas foi perto da estátua. Daniel sentiu o sangue gelar. Você quer dizer que... Sim, ela já esteve lá antes e sempre volta. Lynda apontou para anotações rabiscadas na margem do livro. O mais estranho é que a estátua nunca teve nome oficial. Não há registros de sua instalação. Nenhum artista reivindicou sua criação. E mais assustador ainda, ela desaparece da história por décadas, antes de reaparecer em outro canto da cidade.
Daniel se inclinou sobre a mesa, tentando entender. Mas por que ninguém nunca percebeu? Linda fechou o livro com força. Porque ela escolhe quem pode. Vê-la, aquelas palavras ecoaram na mente de Daniel. Então por que eu? Linda o encarou com seriedade. Você olhou por tempo demais. Ela te notou. O estômago de Daniel revirou. Como eu paro isso? Linda hesitou. Existe apenas um relato de alguém que sobreviveu depois de ser marcado por ela. Um homem chamado Thomas Whittaker, em 1921. Daniel arregalou os olhos. E o que ele fez? Linda puxou um papel amarelado e colocou na frente dele. Era uma carta, escrita à mão, com caligrafia apressada. Seja quem for que encontrar isso, ouça-me bem. A estátua não pode ser destruída. Mas ela pode ser enganada. Ela se alimenta do olhar, do medo. Se quiser escapar, você deve fazê-la escolher outra pessoa. Mas cuidado. Você terá que fazê-la olhar para alguém antes que ela o alcance, ou será o fim. O coração de Daniel martelava no peito. Você está dizendo que eu preciso fazer alguém mais vê-la? Linda o observou com pesar. Ou ela não vai parar até te levar. Daniel passou a mão pelo rosto. Ele não queria acreditar, não queria aceitar que a única forma de sobreviver era condenar outra pessoa. Mas antes que pudesse falar algo, um barulho ecoou pelo apartamento, como o som de pedra raspando no chão. Daniel e Linda se entreolharam. Não, Linda murmurou, os olhos arregalados. Não pode ser. Daniel olhou para a janela. Na calçada do outro lado da rua. A estátua estava lá, muito mais perto do que antes, e agora não estava sozinha. Outra estátua estava ao seu lado, idêntica, e ambas sorriam. O silêncio dentro do apartamento era sufocante. Daniel e Linda ficaram paralisados diante da visão impossível na janela. Agora havia duas estátuas, e ambas olhavam diretamente para eles. Os sorrisos estavam ainda mais largos. Linda agarrou o braço de Daniel com força. Isso nunca aconteceu antes. Daniel sentiu a garganta seca. O que isso significa? Ela respirou fundo, a voz tremendo. Significa que estamos sem tempo. De repente, as luzes do apartamento piscaram violentamente antes de se apagarem por completo. O ambiente mergulhou em trevas. Daniel sentiu o coração parar por um instante. Linda! O som da respiração dela estava perto, mas algo mais também estava. Um ruído estranho, como pedra sendo arrastada pelo chão. Daniel puxou o celular do bolso e ativou a lanterna. O facho de luz varreu o apartamento. As estátuas estavam dentro do cômodo. Elas não estavam mais lá fora. Agora estavam apenas a poucos metros de distância. Eram 3. Daniel sentiu o pânico tomar conta. Ele não conseguia raciocinar. Como? Como elas entraram? Como estavam tão perto? Linda puxou sua mão com força. Não desvie o olhar. Os dois começaram a se mover lentamente para trás, mantendo as estátuas na mira da lanterna. Mas cada piscar de olhos, cada mínimo movimento de hesitação as fazia avançar. Estavam jogando com eles. Daniel sentiu a visão embaçar. O cansaço pesava sobre seus olhos. Ele não sabia há quanto tempo estava acordado. E então ele piscou. Foi um segundo. Apenas um segundo. E agora uma das estátuas estava a centímetros de seu rosto. O sorriso não era mais apenas um entalhe na pedra. Os lábios estavam abertos, como se fossem reais, como se estivessem tentando falar. Daniel congelou. Seu corpo inteiro gritava para correr, mas ele sabia, se virasse as costas, seria o fim. Linda agarrou o celular de sua mão e apontou a luz para outra direção. Daniel! A porta! Ele olhou rapidamente. A porta do apartamento estava entreaberta. Uma chance, a única chance. Sem hesitar, Linda fez algo impensável.
Jogou o celular contra a parede, quebrando a tela e apagando a única luz do ambiente. A escuridão tomou conta. E então, o barulho ensurdecedor de pedras se movendo rapidamente. Daniel sentiu algo roçar seu ombro. Mãos frias tentando agarrá-lo, mas no último segundo, ele e Linda se lançaram para fora da porta. Correram, sem olhar para trás. O som das estátuas raspando o chão ecoava atrás deles, mas eles não podiam parar. Desceram as escadas do prédio como loucos, tropeçando, caindo, se machucando. Quando finalmente saíram para a rua, o frio da madrugada os atingiu como um soco. Linda fechou a porta do prédio com força. Os dois ficaram ali, ofegantes, olhando para dentro pela janela de vidro. O interior do prédio agora estava silencioso, sem movimento, sem nada. Mas eles sabiam, elas ainda estavam lá dentro. Linda olhou para Daniel, o rosto pálido. Precisamos dar um fim nisso. Agora. Daniel engoliu em seco. Como? Ela cerrou os punhos. Vamos até o parque. Vamos até a maldita estátua original. O ar ao redor parecia pesar. Daniel sentiu um arrepio profundo. Algo lhe dizia que essa era a única chance. Mas também sabia. A estátua estava esperando por eles. Daniel e Linda correram pelas ruas escuras de Nova York. O Central Park estava logo à frente, uma mancha de escuridão no coração da cidade. O frio da madrugada cortava suas peles, mas eles não podiam parar. Eles tinham que terminar isso. O parque estava deserto. Nenhuma alma viva circulava por ali àquela hora. Os postes de luz lançavam sombras estranhas entre as árvores retorcidas. E então, eles a viram. A estátua original ainda estava lá, no meio de um pequeno círculo de pedras, imóvel, esperando. Mas havia algo diferente. Ela não estava sozinha. Havia outras estátuas ao redor dela. 5, 6, talvez mais. Todas com o mesmo sorriso entalhado. Todas olhando em direções diferentes, como se estivessem espalhando sua presença pela cidade. Daniel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Linda puxou um livro da bolsa. Eu encontrei algo antes de você chegar, disse ela, folheando, freneticamente. Uma menção a um ritual, um jeito de acabar com isso. Daniel se aproximou. O que temos que fazer? Ela olhou para ele, os olhos brilhando com medo e urgência. Precisamos falar o nome dela. Daniel piscou. Nome dela? Mas você disse que ela nunca teve um nome. Linda mordeu o lábio. Não oficialmente, mas encontrei esse nome em vários relatos antigos. Ninguém se lembra dele porque é assim que ela sobrevive. Se esquecermos quem ela continua, nos caçando. Daniel sentiu um nó no estômago. E qual é o nome? Linda respirou fundo, olhando para a estátua, e então ela sussurrou. Heloise. O ar ao redor deles pareceu vibrar, as lâmpadas dos postes piscaram e as estátuas se moveram. Daniel arregalou os olhos. O que está acontecendo? Linda apertou seu braço com força. Continuamos dizendo o nome. Juntos, os dois olharam para a estátua e gritaram. Heloise! O chão tremeu. As outras estátuas começaram a rachar. Seus sorrisos se desfizeram. Mas a estátua original, ela se mexeu. Daniel viu quando sua cabeça virou para encará-los. Seus olhos não eram mais entalhes de pedra, eram humanos e estavam cheios de ódio. Continue! Gritou Linda. Heloise! A estátua começou a gritar, um som inumano como se 1000 vozes sussurrassem ao mesmo tempo. Seu corpo rachou de cima a baixo. Ela deu um passo à frente. E então se partiu. O som de pedra se estilhaçando ecoou pelo parque. Os pedaços caíram ao chão como cinzas, e todas as outras estátuas desmoronaram junto com ela. O silêncio tomou conta do parque. Daniel e Linda ficaram ali, imóveis, tentando recuperar o fôlego. Tinha acabado, eles tinham vencido, ou pelo menos era o que pensavam. Daniel olhou para os restos da estátua.
entre os pedaços quebrados, algo se mexeu. Ele sentiu um arrepio mortal. No meio do pó havia uma pequena pedra, e nela 2 olhos ainda estavam abertos. O sorriso ainda estava lá. E Daniel soube naquele instante. Ela nunca desapareceria por completo. Ela apenas esperaria, até que alguém olhasse para ela de novo. O silêncio do Central Park era absoluto. O vento soprava, espalhando as cinzas da estátua estilhaçada. Linda se ajoelhou, exausta, os dedos tremendo sobre os destroços. "Conseguimos!" ela murmurou, quase sem acreditar. Daniel, no entanto, não conseguiu comemorar. Seus olhos estavam fixos no pequeno pedaço de pedra que não se desfez. Aquele fragmento ainda tinha olhos, ainda o olhava. Ele sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. "Linda!" Ela ergueu o rosto. "O que foi?" Daniel apontou, incapaz de desviar o olhar. Linda seguiu a direção de seu dedo, e seu corpo congelou. Os dois ficaram ali, encarando a pequena pedra que não devia mais existir. "Isso não é possível", sussurrou Linda. "Ela devia estar morta." Daniel engoliu seco. "Mas não está." A pedra tremeu levemente. O sorriso nela se alargou. Daniel sentiu a respiração falhar. "Nós só quebramos o corpo." Linda arregalou os olhos. "A maldição ainda está aqui." Foi então que ele soube. O ritual não funcionou como esperavam. A estátua não foi destruída. Ela foi reduzida ao seu estado mais puro. Agora, ela era pequena. Agora, ela poderia se esconder. Daniel olhou ao redor. O parque ainda estava vazio. Ainda era madrugada. Ninguém mais estava ali. Só ele e Linda. E um deles teria que tomar uma decisão. Linda fechou os olhos, exausta. "E agora? O que fazemos?" Daniel não respondeu. O olhar dele estava fixo na pedra. O vento soprou forte, levantando folhas secas ao redor deles. Ele soube o que precisava fazer, e sem hesitar, ele pegou a pedra. Linda arfou. "Não!" Mas já era tarde. A pedra estava em sua mão. Daniel sentiu algo gelado subir por seus dedos, se espalhando por seu braço. E então ele sorriu. Um sorriso muito largo. Um sorriso muito familiar. Linda deu um passo para trás, o coração acelerado. Daniel ergueu os olhos para ela. E Linda percebeu. Os olhos dele agora eram de pedra. O vento parou. O parque ficou ainda mais silencioso. E pela primeira vez, Linda entendeu. A estátua nunca foi apenas pedra. Ela sempre precisou de um corpo para carregar sua maldição. Ela não desaparece. Ela se torna alguém novo. Daniel sorriu uma última vez, e então, sem fazer barulho, ele simplesmente desapareceu na escuridão. Linda ficou ali, paralisada, sentindo o peso da verdade esmagando seu peito. A maldição não acabou. Ela nunca acaba. E, em algum lugar da cidade, a estátua andava novamente, esperando que alguém olhasse para ela de novo. Se você gostou dessa história e quer mais relatos sombrios, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal O Lugubre. Ative as notificações para não perder nenhum mistério assustador. Comente aqui embaixo o que achou dessa história e quais temas você quer ver nos próximos vídeos. Confira os links na descrição para conteúdos exclusivos, recomendações e muito mais. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem.